Olá, aluno! Dando início à nossa disciplina de legislação, a primeira lei que nós vamos discutir, que nós vamos conversar um pouquinho, é a Lei 1234 de 1950, mais precisamente ali no final de primeira quinzena de novembro. Essa é a primeira lei datada sobre a situação da radiologia ou sobre o agir profissional da tecnoradiologia. Perceba que essa lei ela não dispõe apenas para técnico de radiologia, mas ela confere direitos e vantagens, benefícios a todo e qualquer servidor que opere com raio-x, técnico de radiologia, e substâncias radioativas. Então, qualquer outro profissional de áreas que não seja especificamente um técnico de radiologia também está englobado, incorporado aqui nessa lei. É uma das leis mais antigas que nós temos na área da radiologia. Vai haver outras e nós vamos trabalhar elas aqui em sala, tá bom? Seguindo ainda com relação à Lei 1234, no primeiro artigo dela prevê todos os servidores da União, civis e militares que operam diretamente com raio-x e substâncias, como foi dito, radioativas, qualquer profissional civil ou militar próximo às fontes de radiação tem direito a... Então aqui são o primeiro artigo vem falar de alguns direitos, benefícios, que é dado, estendido a qualquer servidor que trabalhe aí pela União Civil ou Militar. Quais seriam esses direitos? Vamos lá, continuando a redação do caput do artigo, nós vemos que temos aqui três itens contemplando esse mesmo artigo, primeiro ainda. Primeira informação, regime máximo de 24 horas semanais de trabalho. Então, as pessoas que são incorporadas nessa lei, elas têm uma jornada reduzida de 24 horas por semana. Segundo, férias de 20 dias por semestre. Então, a cada 6 meses, um período de descanso aí para se afastar da exposição às radiações por 20 dias. Preste atenção que tem um detalhezinho aqui que é muito cobrado em prova de concurso, não acumuláveis. Então se cair numa prova de concurso ou na prova do professor de ética, se cair a seguinte pergunta. O funcionário pela Lei 1234 de 1950, que trabalha diretamente com áreas radiológicas, de raio-x de um modo geral, tem direito a 40 dias de férias no ano? Certo ou errado? Errado. Por quê, professor? Porque elas não são acumuláveis, ou seja, você não terá direito a 40 dias, você terá direito a 20 dias a cada 6 meses. Então fique atento, as bancas adoram cobrar, trabalhar em cima desses pontos, tá bom? Gratificação, terceiro item, gratificação adicional. Então é um adicional, é um extra, que faz parte ali da sua gratificação, da sua remuneração, de 40%. Então veja, a lei é clara, 40%, não é até 40%, é 40% sobre os seus vencimentos. Então é mais o seu salário e mais 40% em cima dele, ok? O artigo 3º e o artigo 2º já foi vetado, já houve algumas alterações, então nós vamos trabalhar aqueles artigos que ainda estão válidos e que não teve nenhuma parte vetada, digamos assim, tá bom? Artigo 3º, os chefes de repartição ou serviços determinarão o imediato afastamento do colaborador, do trabalhador que apresentar indícios de lesões. Então, o que está falando até aqui? Se o funcionário, se o técnico, se o profissional das áreas radiológicas apresentar qualquer problema, qualquer indício, sinal de doença, de transtorno, de resultado, de uma consequência da exposição, o chefe, nessa lei aqui, o chefe direto ali, né, que vai ordenar o seu afastamento. Inclusive para casos em que ele vai ter o próprio tratamento para a saúde. Então, conforme casos, tarefas ele pode também determinar que você venha a cumprir ou fazer tarefas que não tenha risco de irradiação. Então, pode te deslocar para trabalhar em uma outra função temporariamente, desde compatível, é claro, com a sua profissão, com a sua formação. Então preste atenção, essa é uma pergunta também que é boa para concurso público, para uma prova final. Por quê? Porque a gente pode adaptar ela de uma forma a deixar um pouco duvidosa ou estranha para você. Então fique atento aos detalhes, tá bom? O técnico de radiologia que não vai mudar de uma profissão para outra, ele vai ficar dentro da mesma profissão, mas temporariamente, como a gente viu aqui no artigo, temporariamente
ele vai estar trabalhando em uma certa desvio de função. Ou seja, ele pode ficar apenas no serviço administrativo, fazendo escala, conferindo pontuação, conferindo normas, criando projetos, administrando projetos, e aí vai, conferindo valores de dosímetro, fazendo controle da instituição, na área da sua atuação, da radiologia, ok? Vamos lá. O artigo 4º da Lei 1234, né, não é difícil de esquecer esse nome, essa lei, não serão abrangidos por esta lei, ou seja, profissionais que não estarão complexos nessa lei não vão receber os benefícios, direitos ou obrigações que essa lei prevê, estão fora dessa lei, né? Os servidores da União que, no exercício das suas tarefas acessórias ou auxiliares, fiquem expostos à irradiação. Então teria, sim, porém, né, que tem uma grande informação para nós, apenas em caráter esporádico, ocasional. Então, se não é constante, não é diário, não é rotina, não faz parte da jornada diária de trabalho, essa exposição, essas pessoas estão fora. O que seria isso na prática? Eu vou lá visitar e o dia que eu fui lá eu faço jus a receber? Não é constante, é esporádico, é ocasional, é apenas um momento ou outro, numa situação ou outra, tá bom? Ainda dentro, né, o item B, ainda dentro do artigo 4º, mais algumas excludentes, mais pessoas que estão fora, não estão contempladas por essa legislação, por essa lei específica. Servidores da União que, embora enquadrados no disposto do artigo 1º, ou seja, são aqueles servidores que podem ser contemplados, que a gente viu lá atrás, por quaisquer motivo de exercício das suas atribuições, salvo nos casos de licença para tratamento de saúde, ou seja, aquela pessoa lá atrás que foi concedida licença para tratar de saúde, ela perde o direito, não há mais a exposição, tá bom? Gestantes ou comprovada a existência de moléstia, de uma doença adquirida no exercício das funções, e aí ele vai ser afastado automaticamente para fazer o seu tratamento, os seus cuidados da saúde, e aí ele perde o seu direito, tá bom? Vamos lá. Essa lei se encerra aqui, tem outros artigos, os artigos são aqueles, ela entra em vigor a partir de tantos dias da sua publicação. São artigos, nesse momento, desnecessários, os mais cobrados em prova para concurso público, fechamos aqui, tá bom? Até a próxima aula.